Salve, salve, galera. Então, tamo aí, tamo online, tamo... Cadê o resto da galera que só porque é sexta desaparece? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o nosso banco de... é a nossa Workbench aqui. É um aplicativo do próprio MySQL que você pode usar pra você meio que administrar o seu banco de dados visualmente, tá ligado? Criei um banco aqui, ó, dbtest. Posso até remover ele aqui. Aí tem os comandinhos de banco de dados que você usa pra fazer essas coisas. Você viu que aqui embaixo apareceu, ó, drop database. Então, esse aqui foi... ele executou esse comando quando eu mandei deletar. Se eu quiser criar, eu posso usar, por exemplo, create database. E aí... database test lá, ó. Aí executa aqui em cima, na verdade. Create database, vou atualizar aqui, ó, apareceu meu banco de dados. A gente instalou no outro dia o service do MySQL. Então tem um servidor que a gente conecta aqui e nesse servidor que a gente está criando bancos de dados, entendeu? Aí cada banco de dados desse aqui, por exemplo, possui várias tabelas, views, funções que você pode utilizar aqui da forma que for mais útil. A gente vai começar fazendo as tabelas aqui, não vamos utilizar a função agora não. E aí eu quero explicar uma coisa, só queria vou esperar mais um pouquinho aí para falar das tabelas, pra gente utilizar por aqui que a gente consegue visualizar. E a gente vai falar sobre estrutura. Então tá, vamos lá galera, vamos pensar aqui um pouco agora no banco de dados, porque hoje a nossa conversa é sobre dados. Eu falei antes um pouquinho aqui sobre o banco de dados, que a gente fez uma instalação do MySQL, né? Então o MySQL é um banco de dados relacional que a gente utiliza, quer dizer que ele tem relação entre as tabelas e outras para a gente poder trabalhar com os dados. Tem uns bancos de dados não relacionais também, que hoje em dia são bem famosos aí, que a galera utiliza, mas é uma outra forma de tratar os dados. Eu não posso dizer muito assim sobre qual que é o melhor ou pior banco de dados, porque eu acho que cada um é mais ou menos como a gente tá falando dos frameworks aqui. Cada um tem a sua função, tá ligado? Então o banco de dados relacional vai atender melhor uma demanda e o não relacional vai atender outra. Tipo o Twitter é um exemplo que aqui usa banco de dados não relacional. Se eu não me engano, eles utilizam... como que é o nome do banco? Mongo? Uma coisa assim. Aí é um banco de dados não relacional, por exemplo. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, como que a gente vai começar a visualizar o nosso aplicativo através do banco de dados, tá? Então a gente deu uma passadinha rápida nisso lá, desenhando algumas classes no Figma, mas aqui a gente vai começar a fazer relação entre eles. Então tem algumas coisas aqui no banco de dados que são as nossas tabelinhas, e aqui no nosso Workbench a gente pode ter uma visão meio de como que cada tabela funciona. Se você for começar a analisar as tabelas aqui, elas vão ter vários tipos de chaves que você pode utilizar. Aqui, por exemplo, tem uma primary key, que é a chave primária. Você pode usar foreign keys, que são as chaves externas, né? Então, por exemplo, quando você vai criar um usuário lá que a gente estava falando, ele vai ter um ID, e esse ID ele vai ser um numeric lá, tá? Para esse usuário começar a existir, a gente já vai ter que pelo menos ter um ID. O que acontece? Para a gente ter uma identificação do usuário, ele não pode repetir essa identificação com outros, né? Porque que nem um RG ou um CPF é uma chave única. Então, isso aqui a gente chama de PK, que é uma primary key, que é uma chave primária, que a gente diz que ela é unique, que ela é única, tá? Então essa chave aqui, todo usuário vai ter que ter uma diferente. Ele vai ter lá um ID, a gente começa a colocar os dados lá, tipo nome, que é aqui a gente vai utilizar um varchar, deixar aqui de 200, por exemplo. O que isso quer dizer? Varchar é um array de caracteres, tá? Como o nome não tem essa necessidade, a gente não precisa ter uma PK para ele, tá? Então o usuário, lá vamos falar que ele tem um nome e um sobrenome. Então ele vai ser um varchar, vou deixar de 200. O que é esse 200? É a quantidade de caracteres que ele vai aceitar, tá? O varchar ele vai significar texto, string, numeric, números. O banco de dados tem essas tipagens. Quais são os principais tipos de linguagem que usam o MySQL? É que o banco de dados ele vai utilizar a linguagem carry, que fala que é um comando que você manda para ele. Então você meio que escreve num modo, você cria uma carry e ele vai executar. Então é meio que você vai passar um comando de banco de dados mesmo. É a linguagem que o banco de dados. Lá no MySQL, no W3 lá, ele tem esse tutorialzinho aqui do MySQL, e aqui ele tem, eu acho que uma forma um pouco mais fácil de gente visualizar. Tá vendo aqui, por exemplo, um select, ó. Essa aqui é a linguagem do banco de dados que a gente vai utilizar. Tá vendo? É uma lógica meio que no texto que você vai fazer, vai pegar e o banco de dados vai interpretar ela de uma forma a tentar relacionar os dados e trazer para você aquilo que você, tipo,
tá tentando pegar, meio como que eu posso te dizer? Cara, é a linguagem de banco de dados, é um SQL. Você está fazendo um query. SQL seria sequencial, né? SQL. Aí você tem alguns comandos aqui, ó. Select, update, delete, insert into, que é para select, selecionar os dados da tabela, update, atualizar os dados da tabela, delete, deletar os dados daquela tabela. Aí assim, isso aqui você vai utilizar para fazer os próximos comandos. Aí que tem toda uma linha de comandos, tá vendo? Inner join, left join, right join, self join. Então tem algumas coisas que a gente tem que fazer de conexão ainda, que além de a gente só criar e mandar um select, a gente tem que começar a falar, a gente tem que ter o banco de dados modelado de uma forma que uma tabela interaja direto com a outra. Então assim, por que eu estou mostrando nesse modelo aqui do Excel? O banco de dados, ele é basicamente um grande Excel. Então você vai ter lá os seus dados e você vai referenciar aqui o que você quer que ele exiba, ó. Então assim, você vai salvar valores em um lugar e no outro você vai relacionar o que você quer que exiba, entendeu? Você vai ter, por exemplo, aqui, vamos começar a falar um pouco de dado aqui para você começar a visualizar e começar a entender, eu acho que um pouco mais claramente. Por que eu tô falando que do usuário aqui? Vamos imaginar um cenário, tá? Vamos imaginar que você tá numa lojinha, tá? Você chegou lá na lojinha do seu João lá e vai fazer uma compra, beleza? Quando você chegou lá, você não era ninguém, tá? Aí você chegou lá e o seu João falou assim: ei, pera aí, não posso só te vender não, eu preciso colocar aqui o seu CPF, porque o seu João aprendeu na farmácia que se você só vender, o cliente vai embora e não volta mais, então você tem que pedir o CPF. Agora, no sistema do seu João, você começa a ser um usuário, tá bom? Então agora o seu João foi lá e criou um usuário, então ele deu lá o new user, o nome é João, o sobrenome Guilherme. E aí a gente vai ter que colocar o seu CPF, né? Então, o seu CPF fake. Então, a partir desse momento aqui que a gente criou um novo usuário chamado João, no sistema do seu Zé aqui, você agora começa a ter um usuário, certo? Então, beleza. Agora que ele tem um usuário, ele pode vender para você. Aí na tela dele, tá falando assim, beleza, se informou o usuário. Agora, o que foi o produto que ele comprou? Então, para ele ter o produto lá no computador dele, a gente começa a ter que pensar um pouco mais a fundo no nosso banco, ó. Ele vai ter que ter produto, certo? Então vamos lá, vamos criar uma tabela agora de produto para a gente saber quais os produtos que o seu Zé lá vai poder vender. O produto, ele tem que ter uma identificação da mesma forma, numeric, ele vai ter que ter essa identificação, a gente chama de PK lá também, porque ela é única, né? Para a gente poder também validar. O produto pode ter lá o nome e, sei lá, ele tem um código de barras, então barcode aqui. Aqui a gente começa a separar as coisas que vão ter um pouquinho mais de dificuldades quando a gente começa a montar o nosso banco de dados. Por quê? Eu tenho um produto, certo? Agora, esse produto, ele vai ter um preço, por exemplo, né? Então, vamos colocar aqui o preço do produto, tá? Então, ele tem um preço, vou colocar como valor. Então, vamos fazer de conta que você, como usuário, comprou um produto. Agora, como que eu vou relacionar esse produto que você comprou com você numa forma que o meu banco de dados vai armazenar isso e depois eu posso ir lá e recuperar essa informação de uma forma que vai ser útil para mim utilizar de alguma forma. Você vai ter que começar a criar outras tabelas que são tabelas que vão conectar as ações, por exemplo. Então aqui eu tenho um usuário e eu tenho lá um produto, beleza? Agora esse produto tá aqui na cestinha do mercado, porque você ainda não pagou, não tem preço, não tem nada. Você quer pegar ele, pagar e levar para casa. Então o sistema do seu João lá vai pegar na base dele, vai lá ver produto tal. Vamos criar lá um produto, né? Claro, né? A gente tem que ter o produto aqui. Vamos dizer que o Hamid comprou um microfone, ele tinha um código de barras lá e o valor foi R$50, beleza? Pra gente poder vender esse produto, agora a gente vai ter que conectar os dois. Então a gente vai criar uma tabela aqui de venda. Vamos dizer que a nossa venda teve lá um ID numeric, de novo, primary key e unique, porque essa venda é única, então não vai existir duas vendas iguais, e se houver, a identificação dela tem que ser diferente, porque não é a mesma de qualquer forma, né? Vocês entendem que quando você veio aqui comprar, se tiver uma outra pessoa aqui na fila também querendo comprar a mesmo microfone, ele não vai poder, porque esse microfone que já tá nessa venda, ele pode estar com uma cestinha aqui com outro microfone na mão, não tem problema, mas esse aqui pertence a essa venda, certo? Então a gente vai ter que pegar lá o ID. Aqui a gente chama de FK, que é uma foreign key, também é numeric, e a gente vai precisar conectar você com a mesma venda para saber quem foi a pessoa que comprou. Então a gente vai lá, user ID, aqui também é uma FK. O que significa FK? Enquanto primary key é a chave primária daquela classe, daquele usuário, foreign
key vai conectar esse campo a uma chave primária. Então você só pode usar como foreign key aqui as chaves primárias de outras classes, entenderam? Então aqui, ó, o nosso usuário João, a partir de agora, ele vai ter lá vou criar o ID junto aqui para ele. Vou falar que ele tem um ID aqui também. Agora a gente tem aqui uma venda, então vamos começar a criar a venda, tá? A nossa venda, o ID dela é o 01 porque é a nossa primeira venda e ele comprou o produto 02, certo? Então a gente só coloca o ID do 02 e o ID do usuário aqui, que é o 06, que é o que comprou, tá bom? Então agora a gente começa a ter, ó, um usuário, um produto e uma venda. Então a gente está começando a fazer as conexões entre as tabelas. A partir desse momento aqui a gente tem uma venda, tá? Então vamos começar a analisar o nosso banco de dados. A gente tem uma tabela chamada user. Essa tabela tem um usuário 06, nome João, Guilherme. Aí a gente pode colocar um usuário lá, um 21 vai ser o Rodrigo Dizeritos, CPF aleatório também. E vamos colocar aqui, vou fazer compra aqui também, o 12 é o Victor. Aqui a gente criou a nossa tabela de usuários, a gente adicionou vários usuários. Vamos criar a nossa tabela de produtos e adicionar vários produtos aqui também. Beleza, aqui a gente já começou a ter uma tabela de produto usuário e vamos criar a nossa tabela de venda. Então a nossa tabela de venda lá, vendas, e a gente vai começar a adicionar algumas vendas aqui e eu vou mostrar para vocês o porquê que o negócio começa a complicar quando você começa a ter mais coisas. Por exemplo aqui, a gente tem a nossa primeira venda, foi comprado o produto 02 e quem comprou foi o usuário 6, certo? Aqui a gente vai colocar um total numeric pra gente saber quanto que gastou lá e ter uma visualização. Então ele gastou R$50, beleza? Agora digamos que chega lá o nosso querido Dizeritos. Ele chegou lá, todo felizão, falando assim, ei, eu quero comprar esse microfone aqui, que é o mesmo microfone que o Rabbit comprou aqui. Aí você vai chegar pro cara e falar assim, tá, pera aí, vou cadastrar você aqui. Foi lá, cadastrou o Dizeritos. Beleza? Agora, ele não vai poder cadastrar o mesmo produto aqui, né? Ou ele vai ter que ter uma lista de produtos, ou ele vai ter que ter um produto e um estoque com aquele produto. Então aqui a gente começa a trabalhar o que a gente fala que é estoque, tá? Então esse produto aqui, ele não vai ter um valor. Porque pode ser que esse mesmo microfone que foi comprado da marca X tenha sido vendido aqui uma vez, duas vezes e daqui a 3 meses acabou o estoque e vem um estoque novo com preço diferente e aí você tem lá no seu estoque várias coisas diferentes. Então o produto, ele é único. Ele é um microfone, sei lá, um microfone da marca X. Mas no seu estoque, você pode ter 20 microfones da marca X. Então você começa a ter um estoque aqui, por exemplo, ó, criar uma tabela de estoque. O estoque lá vai ter, ó, a gente tem lá um ID, que vai ser essa PK aqui, só pra gente visualizar. Aqui, na verdade, acho que nem precisaria de ID. Acho que você só teria aqui o ID do produto, se não me engano, aqui é PKFK. E aí você tem a quantidade de produtos que você vai ter lá, né? Que você vai ter em estoque. Então, quando você for comprar um produto, você vai lá, vai validar no seu estoque a quantidade que você tem daquele produto e aí você vai ver o valor que você vai ter naquele produto. Então, quando você fizer essa venda, agora ela vai lá no seu estoque, ver a quantidade daquele produto e aí sim cria uma venda relacionado àquele produto. Por isso que aqui a gente chama PKFK, porque ao mesmo tempo que ela é uma primary key, nesse caso, que é uma chave, ela é uma foreign key, porque ela é uma chave do produto. Tá? Então aqui você já começa a relacionar algumas coisas diferentes, porque senão, como que você viria outra pessoa lá e compraria o mesmo produto? Você teria que cadastrar o mesmo produto várias vezes. Assim não, assim você só vai lá e aumenta o seu estoque. Fala, entrou mais 10, então agora tem 50. Rolou uma venda do produto X, vai lá e baixa o estoque para 49. Então aí você já começa a ter um controle de venda. Aqui você tem um valor do seu produto, mas esse valor vai entrar aqui na venda depois. Então quando você entra aqui, ó, na venda, em vez de você só ter o valor aqui, e aqui você pode adicionar uma quantidade. Então quando você comprar produto X, você pode falar que você não quer só um, você quer 2 mouse. Aí você já começa a incrementar aqui, ó. Então você já vai aumentando as suas tabelas, ó. E sempre criando uma relação entre elas e as outras, entendeu? Tem outras formas mais profundas de você começar a relacionar isso, tá? Então aqui eu tô fazendo um estoque bem simples. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a visualizar a nossa aplicação de aula de uma forma que a gente possa criar um banco de dados e tabelas para relacionar tudo que vai acontecer na aula, tá? Então vamos lá. Aqui, esse exemplo aqui que eu coloquei é só para vocês entenderem uma venda mais ou menos como funcionaria. É um exemplo bem usado, o de venda, por causa desse problema de estoque aqui. Então, ó, vamos só dar uma visualizaçãozinha aqui no que a gente estava fazendo do nosso Figma e vamos trazer a nossa tabela para cá. Então vamos ter que criar algumas tabelas que a gente vai começar a utilizar esse nosso modelo que a gente tinha visto aqui, ó.
Vocês lembram? Usuário, perfil, aula, entendeu? Então aqui é aquilo, esse banco de dados, isso aqui que eu tô falando das tabelas, o relacional, isso aqui. Vamos começar a criar o nosso visual aí, por exemplo, o nosso primeiro contato de tela, tá? O aluno vai entrar lá e vai ter uma tela de login, certo? Para ter um login, a gente vai ter que começar a criar o user. Então o user vai ter um ID, vamos lá fazer o mesmo modelo, Merrick. Aqui vai ser a nossa PK, beleza? O usuário, quando ele for criar aqui, a gente já coloca que ele vai ter um username. Vamos botar um varchar aqui para aceitar até um 100 caractere e um password. Beleza? Então aqui a gente já consegue criar um usuário. O que é legal da gente deixar aqui já na tabela, por exemplo, usuário, algumas tabelas assim. Algumas variáveis para você trabalhar, por exemplo, se esse usuário aqui vai estar funcionando ou não e tal, você pode deixar aqui um disable, por exemplo. Que a gente vai falar se esse usuário aqui está funcionando ou não, está ativo ou não, entendeu? Pode deixar um ativo aqui então para a gente ficar mais visual. Então beleza. Agora para o usuário chegar aqui, ele vai ter que entrar, vai ter que acessar a tela lá de cadastro. Então ele vai abrir a tela de cadastro, vai estar lá, digite seu usuário, senha e confirmar senha. Clicou aqui, ok, passa para a próxima página, né? Daí ele volta aqui, a gente faz um confirmar senha se precisar alguma coisa, mas digamos que agora ele vai voltar para a tela de login. O usuário foi lá, logou, colocou o seu usuário e sua senha, a gente foi lá no nosso banco de dados e viu, tá, o usuário que ele colocou aí a senha, então correto, o usuário está ativo? Tá ativo, então beleza, pode deixar logar. O banco de dados vai retornar para o usuário e o usuário agora vai poder ver o dashboard dele, beleza? Então a partir desse momento aqui, já começamos a exibir o dashboard do usuário. Agora, no nosso produto lá, a gente tem um nome aqui, certo? Então vamos começar a cadastrar o perfil do usuário. Então já a gente vai ter perfil, a gente vai colocar aqui um ID pra gente saber qual que é o perfil, também pra gente ter a nossa PKzinha, delay. A gente vai colocar aqui user ID numeric, é a nossa foreign key que vai conectar o usuário, e aí o usuário vai ter lá, ó, nome, sobrenome, nascimento, aqui é um date, aí e-mail, né? E-mail, varchar 150 e a imagem. Então aqui a gente vai colocar também imagem. Aqui eu não lembro certinho como que é, mas tem que ver o tamanho certo, por causa que imagem é blob que a gente fala. Então se a gente não for fazer o upload da imagem para algum host, a gente tem que armazenar os bytes dela. A gente deixa assim e depois a gente vê certinho. Aqui o usuário foi lá, conectou, não tem nada nele. Então vamos fazer o seguinte, depois que o usuário conectar, a gente vai lá e valida. Esse usuário tem um perfil? Não, não tem. Então vamos mandar ele para a tela de perfil, aonde ele pode colocar uma imagem, coloca os dados dele aqui e pode salvar. Então quando ele logou, a gente foi lá, viu se ele tinha um perfil, como ele já não tinha, então a gente já pede os dados dele de perfil para a gente poder validar a conta dele. Colocou lá, tem uma validaçãozinha de e-mail aqui, aqui vai ter a figurinha do cara. Aqui a gente já está utilizando o usuário e conectando ele a um perfil. Agora a gente começa a entrar no segundo ponto do nosso projeto. Esse usuário ele já tem acesso ao dashboard e a gente começa a trabalhar os itens que vão ser exibidos no dashboard. Então, bora lá. O nosso dashboard tem um menuzinho. Esse menu, a gente pode criar um banco de dados chamado menu também e salvar aqui o que a gente quer, tá? Para deixar bem dinâmico, se quiser. Mas a princípio a gente não vai fazer isso, vai deixar fixo lá. A gente chama de hard-coded, quando é algo que é colocado direto no código. Agora a gente vai começar a ter as nossas aulas, beleza? Então vamos criar aqui nossa tabelinha de aula. A aula vai ser da mesma forma, tem um ID, a gente coloca de PK. A nossa aula vai ter um nome, né? Ela tem uma descrição, varchar. A descrição já é maior, então deixa uns 500. Beleza. Então aqui ó, módulo, vou deixar dessa forma aqui que vocês entendem, né, que string e varchar são a mesma coisa, para não ficar perdendo muito tempo agora aqui. Então nossas aulas vão ter lá, ó, descrição, já tinha colocado, uns requisitos, status, beleza. Então a gente tem algumas propriedades da nossa aula agora, que ela vai ter um módulo. Aqui a gente já começa a entrar no segunda parte, ó. O módulo, ele vai ter que estar conectado a um outro módulo, então aqui ele seria módulo ID, numeric e alma FK. Então a gente já vai começar a criar agora o nosso módulo. Tudo isso a gente vai abstraindo. Ó. Nosso módulo tem um ID, numeric, é uma PK. O que a gente tem no nosso módulo? Acho que o módulo era só nome e ID. Então a gente tem um nome. Agora a nossa aula já pode ter um módulo, então a gente já começa a conectar. Se não existisse o módulo, a gente não conseguiria criar a aula, porque ela pede um ID de módulo, beleza? Agora, com a tabela de aula criada, a gente já consegue exibir a nossa lista de aulas aqui, certo? Então agora a gente já tem as aulas ali, a gente exibe lá em cima e aqui embaixo, a gente pode fazer qualquer tipo de validação, por exemplo, é do YouTube ou é da Twitch, a gente exibe aqui, olha isso, a gente faz lá depois no front, a gente adiciona algum filtro, alguma coisa assim. Então aqui a gente já consegue ter a tela de login, de perfil e listagem de aulas, sem contar o módulo, né, que a gente pode fazer uma listagem aqui por módulo depois, pra gente fazer um filtro, por exemplo, exibir tal módulo ou exibir por módulo, sabe? Aqui também é legal a gente ter na aula uma coisa que é last change, que é um date.
pra gente saber qual foi a última mudança dela. Até pode colocar um created at aqui, pra saber quando que ela foi criada e qual que foi a última mudança, se a gente editou essa aula, fez alguma coisa, sabe? Isso aqui a gente usa pra filtro depois, que a gente pode colocar lá somente as últimas aulas ou de trás pra frente. A gente tem que ter dado pra utilizar, então isso aqui a gente utiliza, entendeu? Aí, colocamos lá nossas aulas e agora vamos fazer uma interaçãozinha. Então, a gente tá com as nossas aulas lá e o usuário quer abrir a primeira aula. Quando ele abrir a primeira aula aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pro nosso banco de dados e vai falar, ó, tá vendo aquele usuário lá? Ele assistiu a primeira aula. A gente já vai começar a fazer uma conexão diferente aqui. Então, a gente vai criar uma tabela. A gente pode chamar ela user aula. Aqui a gente vai ter um ID e aí a gente vai ter lá, ó, user ID, numeric e a aula ID, numeric, também vai ficar. Aqui a gente já consegue falar, ó, tá, o usuário assistiu aquela aula. E aqui a gente já pode colocar alguns outros dados, por exemplo, a data, né, pode ser. E pode colocar tempo, pra gente saber, tipo, quanto tempo que ele assistiu aquela aula, alguma coisa assim, sabe? Pra gente saber a porcentagem da aula que ele tinha conseguido assistir. Com isso aqui, a gente já consegue fazer um histórico de aulas, mostrar quais ele já assistiu. A gente pode criar a nossa primeira parte do dashboard lá, que tinha um campinho aqui falando a aula que ele tá assistindo no momento. Quais são as aulas que ele já assistiu e quais são as aulas que ele ainda não assistiu. Porque a gente vai comparar se ele já assistiu, tá aqui. Se ele não assistiu, não tá aqui. Então a gente já vai ter as duas listas. E a terceira lista que são essas daqui. Então, ó, essas três telas aqui, só com essa parte aqui a gente já começa a fazer funcionar. Mas são necessários um usuário, um perfil, uma aula, módulo e uma tabela de conexão usuário-aula. Aí entra aquela parte, a gente tem que cadastrar os módulos, a gente tem que cadastrar as aulas, a gente tem que cadastrar os usuários, a gente tem que cadastrar os perfis, a gente tem que ter uma tela de edição. Então aí entra uma coisa que a gente chama de CRUD. E não é aquele que tinha no SBT lá não, tá? Que significa Create, Update, Delete, tá? Tudo que a gente faz, sei lá, uns 90%, 70%, você vai precisar de um CRUD. Pelo menos o Create. Não, você precisa para tudo um CRUD. Tudo que você vai colocar no banco de dados. Porque você vai ter que ter uma forma de criar, vai ter que ter uma forma de atualizar e vai ter que ter uma forma de deletar. A menos que seja um dado muito crítico que você, tipo, não, essa tabela aqui não pode ser atualizada. Só pode criar dados aqui. Pode acontecer, mas aí com modelos mais críticos. Mas que a gente tivesse aqui, por exemplo, o usuário vai criar a aula lá e a gente nunca vai poder apagar as aulas pra gente ter um histórico eterno ali. Isso pode ser feito, tá ligado? Você pode criar níveis de bloqueio. Então a gente vai criar uma tela para criar as aulas, para atualizar as aulas e para deletar as aulas. Aí é praticamente um painel administrativo. Então você tem lá o seu front. Então nosso usuário vai estar vendo isso aqui, ó, todo bonitinho aqui, um video player, descrição, a aula, um próximo vídeo, vídeo anterior, essas coisas aqui. Ele pode estar vendo aqui e a gente vai estar lá atrás no nosso dashboard lá, ou aonde a gente for cadastrar ou for fazer as nossas coisas, a gente vai criar lá um outro sisteminha que a gente vai lá visualizar quais são as aulas cadastradas, quais são os usuários cadastrados, e aqui vai ter lá os botõezinhos, ó, editar, por exemplo. Aí você abre e você vai ver qual que é a aula. Aí ela tem o título, descrição, o vídeo, tem todos os dados lá. Você pode alterar, salvar. E aí esse painel administrativo aqui, o usuário não vai ver. Aí aqui a gente vai saber as aulas, vai saber quem já assistiu e a gente começa a gerar os tais relatórios que a gente fala. Que é, quantos usuários assistiram essa semana? Qual a aula mais assistida? Que aula que a galera assiste até o final? Aí começa a entrar essas coisas, entendeu? Aí você consegue usar esses dados para você melhorar o seu curso, melhorar a aula. Tem até como saber se quando o usuário entrou no seu sistema, ele clicou login e depois ele clicou aula, aí ele voltou, aí ele deu um refresh na página, aí ele abriu a outra aula e assistiu só essa aqui. Você consegue traquear todo esse caminho do usuário se você quiser, passo a passo do que ele fez, para você falar assim, não, talvez se minha plataforma tivesse isso aqui colocado lá na página inicial, o usuário ia acessar mais rápido aqui, ia visualizar e ajudar no user experience, que é na experiência do usuário. Então tudo é conectado, galera. A última coisa que a gente precisa ver é isso aí, é o banco de dados. Então a partir daqui a gente vai criar as classes, que na verdade tem classe que a gente já tem aqui, ó, lá no nosso banco de dados, pra gente poder conectar a classe com a requisição do banco de dados, armazenar os nossos dados de usuário, módulos, aulas e o perfil, e aí com dados no banco a gente já consegue abrir, qualquer pessoa pode entrar, cadastrar e começar a assistir as aulas por lá e a gente vai direcionando. E é isso aí. Então banco de dados é uma coisa bem simples, a explicação é que é confusa. Não foge muito do que a gente fez até agora, galera. Eu preciso passar essa teoria
pra vocês, porque senão depois quando a gente for fazer o banco de dados lá na frente, vocês vão fazer sem entender. Então agora vocês entenderam um pouco do que é um banco de dados relacional, tá? Por isso que a gente chama banco de dados relacional, porque a gente relaciona os dados entre eles pra gente poder ter algo palpável. É que aqui agora é só começar a criar as coisas, então daqui pra frente eu posso parar agora, porque daí os próximos passos é começar a criar essas tabelas e criar o banco de dados como eu tava mostrando aqui. E a gente vai criar um banco de dados, todo mundo vai ter que ter no seu próprio computador, porque mesmo sendo um projeto que a gente compartilha, o banco de dados, lembra que eu falei que ele é um servidor que está instalado no seu computador? Se não tiver com esse servidor rodando, você não vai conseguir fazer esses acessos do banco de dados. Galera, valeu então, boa noite pra vocês aí, tamo junto por mais uma aulinha.